Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Movimento Aprender Mais. Hoje estamos iniciando a nossa sexta aula. Como passaram o final de semana? Bem? Muito bem. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos trabalhar uma sequência didática de reescrita de contos de fadas, tá? Então, nós estaremos trabalhando nas páginas 199 até a página 204. Então, já pegue o seu livro, Emar Ler Escrever, já coloquem a data na página, preencham um cabeçalho, coloquem o nome de vocês, tá? E aí a gente já vai iniciar. Hoje, a leitura é O Rouxinol do Imperador. E quem escreveu foi Hans Christian Andersen. É o mesmo que escreveu a história do Patinho Feio, lembram? Muito bem. Então, atividade 1A, leitura pelo professor de um conto. Leia com seu professor e colegas o conto Rouxinol do Imperador. Vamos lá, então? O Rouxinol do Imperador, de Hans Christian Andersen. O Palácio do Imperador da China era uma das coisas mais bonitas que existiam no mundo. Construído em mármore branco, possuía torres de marfim, paredes revestidas com tecidos de cores variadas e quartos decorados com ouro e prata. Era realmente uma maravilha. O jardim também era de enorme beleza. Nele cresciam flores raras e belas. Havia inúmeros rios e lagos, onde nadavam peixes de todas as espécies e tamanhos. Para além do jardim, estendia-se uma mata que chegava até o mar. No interior dessa mata vivia um rouxinol de canto único. De sua pequena garganta saíam melodias tão emocionantes que faziam chorar quem as escutasse. Então, para quem não sabe, rouxinol é um pássaro, olha. Ele que está aqui no ombro do imperador, tá? Turistas do mundo todo iam admirar o palácio do imperador chinês e ficavam maravilhados diante de tanta beleza. Mas quando ouviam o canto do rouxinol, todos admitiam que aquilo sim era a coisa mais bonita e rara do grande império. Entre os visitantes havia escritores que, ao retornarem às suas pátrias, escreviam livros a respeito do prodigioso pássaro que vivia no centro da mata, próximo ao Palácio Imperial. Dedicavam a ele os maiores elogios, muito mais do que a maravilhosa casa do imperador chinês. Um dia, um daqueles livros chegou às mãos do imperador. Depois de lê-lo, o soberano ficou, ao mesmo tempo, surpreso e enfurecido. Mandou logo chamar o primeiro-ministro. Incrível! No bosque que faz divisa com os jardins imperiais, vive um rouxinol, cujo canto é incomparável. E eu o desconheço. Tive de ler um livro estrangeiro para aprender que a maior maravilha de meu país é um pássaro de voz de ouro, e não este meu soberbo palácio. Diga-me, por que não fui informado? Eu também ignorava o fato, meu senhor, respondeu o primeiro-ministro, assustado com a ira do imperador. Mas vou descobri-lo. E que seja muito breve. Nesta noite mesmo, o rouxinol deverá cantar somente para mim. O primeiro-ministro iniciou as buscas. Interrogou príncipes e nobres, guardas e cavaleiros. Ninguém sabia da existência de tal ave. Sem nada descobrir, o primeiro-ministro voltou ao imperador. Meu senhor, não se consegue encontrar o rouxinol. Talvez não exista. Talvez seja apenas invenção do autor do livro. Mas o imperador não quis explicações. Exigia o prodigioso rouxinol. Ou, naquela noite, o rouxinol cantava para a corte, ou o primeiro-ministro seria punido. O pobre homem recomeçou a percorrer as ruas e praças, perguntando a todos sobre o tal pássaro. Por fim, encontrou na cozinha imperial uma serviçal que comentou: o rouxinol? Conheço-o sim. Às vezes à noite paro no bosque para ouvir seu canto maravilhoso. Tem uma voz tão bela e harmoniosa que chego a chorar de emoção. Poderia me ajudar a procurá-lo? Claro que sim, excelência. Imediatamente, ele mandou organizar uma comitiva de cavaleiros
e cortesãos para, sob orientação da serviçal, ir procurar o roxinol na mata. Estavam andando já há algum tempo, quando ouviram um mugido. Os cavaleiros pararam curiosos. Deve ser o rouxinol cantando, que voz agradável! Esse foi o mugido de uma vaca, riu a mulher. O rouxinol vive mais longe. Após longa caminhada, a serviçal parou em frente a uma árvore e mostrou uma ave minúscula, de plumas acastanhadas, que saltitava entre os galhos. Ali está, aquele é o rouxinol, o pássaro de canto comovente. O primeiro-ministro e seu séquito ficaram desapontados com o aspecto modesto do rouxinol. Nem de longe sua aparência era comparável à beleza do palácio. Porém, quando escutaram sua voz, todos ficaram encantados e convidaram-no para ir até a corte. O roxinol aceitou o convite. Foram feitos grandes preparativos para sua chegada. Flores por toda parte, assoalhos encerados e brilhantes, e uma gaiola toda de ouro no meio da sala do trono, para o pequeno e ilustre cantor. Sentado no trono, o imperador aguardava com impaciência o momento em que escutaria as maravilhosas melodias que todos comentavam. Assim que chegou, Rouxinol pousou sobre a gaiola, olhou com respeito o ilustre anfitrião, o imperador da China, e começou a cantar. Seu canto era tão comovente que o imperador chorou, emocionado. Terminado o concerto, ele disse para o Rouxinol: fique comigo para sempre, para minha felicidade. Em troca, terá tudo o que pedir, tudo o que mais agradar, tudo o que quiser. Majestade, respondeu o passarinho, enquanto eu cantava, vi lágrimas em seus olhos, e isso para mim é recompensa maior. Não peço mais nada. Se Vossa Majestade assim o deseja, estou pronto para abandonar a mata e alegrar sua vida com minha voz sempre que quiser. E assim o rouxinol ficou no palácio, abrigado na gaiola de ouro, pendurada nos aposentos do imperador. Cantava frequentemente para seu amo e uma vez por dia dava um passeio no jardim, mas preso pela patinha a um fio de seda conduzido pelo primeiro-ministro. Um dia, o imperador da China recebeu um presente de seu amigo, o imperador do Japão, um maravilhoso rouxinol mecânico, todo de ouro. Suas asas eram enfeitadas com diamantes, a cauda exibia safiras e os olhos rubis. Bastava girar uma pequena chave e o rouxinol mecânico cantava uma linda melodia. Porém, o rouxinol verdadeiro cantava com o coração e o outro com molas e cilindros de aço. As duas vozes não combinavam e o imperador se aborreceu. Que o roxinol mecânico cante sozinho, ordenou. 30 vezes em seguida, o belo brinquedo repetiu a mesma melodia sem mudar uma nota sequer, entre aplausos e elogios da corte, que ouvia. Na 31ª apresentação, o imperador disse que já era o bastante, e agora que cante o roxinol verdadeiro, ordenou. Mas o passarinho não foi encontrado. Aproveitando-se do descuido geral, tinha voado pela janela aberta em direção à mata, onde sempre vivera, em total liberdade. Mas o imperador não ficou triste, pois afinal estava satisfeito com o roxinol mecânico. Para que todos os súditos admirassem seu roxinol, permitiu um espetáculo público. Muitos se deslumbraram, mas quem já ouvira a voz do rouxinol verdadeiro na mata não se convenceu. Há enorme diferença entre os dois. Não importava a opinião dos outros, o imperador, a cada dia que passava, ficava ainda mais animado com aquele extraordinário brinquedo. O aparelhinho repousava em uma almofada de seda ao longo da cama do soberano, que a cada momento lhe dava corda, contente com aquele canto sempre igual. Certa noite, o delicado mecanismo se rompeu, produzindo um ruído estranho. O imperador mandou chamar um experiente relojoeiro e encontrou uma mola quebrada e trocou-a.
mas avisou ao imperador que o mecanismo já estava bem gasto e que o rouxinol mecânico só poderia cantar uma vez por ano, para evitar que quebrasse definitivamente. O imperador ficou muito triste com isso, mas foi obrigado a seguir o conselho do relojoeiro. Passaram-se os anos e um dia o imperador adoeceu gravemente. Repousava entre os seus lençóis de cetim e as cobertas de seda bordadas, mas apesar de tanto luxo, estava só. Nobres e ministros discutiam a sucessão do trono. Médicos pesquisavam novos remédios para receitar ao ilustre doente. A criadagem dormia. Ninguém fazia companhia ao enfermo. Em certo momento, o imperador abriu os olhos e viu a morte sentada ao seu lado, em seu assustador manto negro, encarando-o silenciosamente. Entendeu que chegara a sua hora e então se virou para o rouxinol mecânico e sussurrou: cante, suplico-lhe, cante. Quero escutar sua voz mais uma vez antes de morrer. Mas o rouxinol permaneceu calado. Não havia ninguém que lhe desse corda e ele sozinho não podia cantar. De repente, uma melodia muito doce, enternecedora, passou nos aposentos. Enternecedora, ressoou nos aposentos. No parapeito da janela estava o rouxinol verdadeiro. O passarinho soubera da morte inevitável do imperador e viera trazer-lhe seu consolo musical, ainda que sem ouro, brilhantes, safiras e rubis. A morte também se pôs a escutar aquele doce canto, e quando o rouxinol se calou, pediu para que continuasse. A música se espalhou pelo amplo aposento, e a cada nota o imperador se sentia melhor. Enquanto isso, Dona Morte foi se afastando devagar. Repouse agora, majestade, disse com carinho rouxinol. Amanhã acordará curado. E ficou ali, com seus gorjeios, entoando uma suave canção de ninar. No dia seguinte ao despertar, o imperador se sentia bem e se levantou. O rouxinol ainda estava no parapeito da janela. Meu salvador, disse-lhe o imperador, fui ingrato com você ao preferir o rouxinol mecânico, mas agora pretendo me desculpar. Vou destruir aquele tolo brinquedo, se quiser, mas peço-lhe que nunca mais me abandone. Não me peça isso, respondeu o rouxinol. Vou ficar com muito gosto junto de Vossa Majestade, mas com a condição de não me prender mais na gaiola. Deixe-me livre, permita que eu viva nos bosques. Virei cantar sempre que quiser, e também lhe contarei tudo o que vejo no seu império. Assim saberá das injustiças que devem ser punidas e das boas ações que merecem recompensa. Seu povo poderá ser bem mais feliz. O imperador concordou e o rouxinol foi embora. Mais tarde, na hora em que os cortesãos, médicos e empregados entraram no aposento do doente, temendo encontrá-lo morto, viram-o em pé, alegre, feliz e bem disposto, e nunca souberam, nem sequer imaginaram o motivo de tal prodígio. E aí, gostaram? Já conheciam essa história? Muito bonita, né, gente? Que história bonita. Olha, essa história foi tirada do livro Contos Tradicionais, Fábulas, Lendas e Mitos, publicada no ano 2000. Muito, muito interessante, né, pessoal? Se vocês tiverem curiosidade, digitem no YouTube, né, o rouxinol e o imperador, que vai aparecer algumas interpretações, algumas versões contadas da história, né, animadas, tem imagens, tem musiquinha, e é bem legal. É interessante vocês pesquisarem. Vamos continuar, então? Então, olha lá. Passando aqui para a etapa 2 da nossa atividade, nós vamos novamente analisar os personagens e entender qual é a função de cada um na história, tá? Então, olha lá. Primeiro personagem, o imperador da China. O que vocês acham, o imperador da China? Ele é um personagem principal, ele faz toda a diferença na história, ou ele é um personagem secundário, que tem ali algum papel relevante na história, mas ele não é tão importante
na história quanto principal? Ou será que ele é um figurante? Ele só aparece na história? Ele é um personagem principal, né? A história se acontece, né? Se desenrola ao redor dele, através das atitudes dele, dos pedidos dele, né? Então, ele é um personagem principal, ele faz toda a diferença na história, né? Então, o próximo, o rouxinol. E aí? Principal, secundário ou figurante? Qual é o papel do rouxinol nessa história, gente? Ele também é principal, né, gente? Sem o rouxinol, não haveria história, né? Tanto que o nome da história é O Rouxinol do Imperador. Ou seja, o imperador e o rouxinol não podem faltar, de jeito nenhum, né? Vamos ver o próximo. O primeiro-ministro, aquele que vai atrás, procura o rouxinol por todo o reino, procura no bosque, procura pessoas que já viram, que já conheceram. Qual será que é o papel dele? E aí, qual será que é o papel do primeiro-ministro? Ele é um personagem secundário, né? Porque ele foi importante, sim, porque ele foi atrás do rouxinol, ele procurou, né? Enfim, fez o que o imperador tinha mandado, mas ele não teve um papel principal, né? Então, ele é um personagem secundário. E a serviçal? Aquela que falou, eu conheço, sim, eu já escutei o canto do rouxinol, eu sei onde ele está, onde ele vive. Qual será que é o papel dela na história? Ela teve algum papel muito importante? Ela só apareceu na história ali rapidinho? Como que foi o papel dela? Ela é figurante, né, gente? Ela teve uma aparição, né? Ela apareceu, falou, olha, eu sei onde que o rouxinol se encontra, levou eles até lá e depois ela desapareceu da história, vocês viram? Então, ela é uma personagem que foi só figurante, ela só apareceu, falou, olha, aqui, vou levar vocês ali, que eu sei onde que ele vive. E aí, depois, ela não fez mais parte da história. Então, ela é figurante, tá? E o imperador do Japão. O imperador do Japão que mandou um rouxinol mecânico para o imperador da China. Qual é o papel dele nessa história? O que vocês acham? Também é um figurante, né? Eu quis colocar para vocês esses dois personagens que têm um papel de figurante, porque nos outros dois textos, né, nos outros dois contos que nós lemos, nós não tivemos nenhum figurante, né? Nós tivemos apenas personagens principais e secundários. Então, nesse, vocês têm aqui dois personagens que foram apenas figurantes. Eles apareceram na história e rapidinho ali, né? Foram citados na história, mas depois eles não fizeram mais parte dessa história. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos para a última parte da nossa história, da nossa atividade, que é aquela onde a gente coloca as características do personagem, tá? Então, atividade 2B, leitura das características dos personagens. O professor vai ler as palavras que o autor usou para descrever o personagem imperador. Então, nós acabamos de ler, né, na história, acabamos de fazer a leitura da história. E aí, agora, nós vamos marcar nos quadrinhos abaixo quais são as características do imperador. E aí, gente? O imperador, ele era injusto, bravo, arrependido, sozinho, lindo ou triste? Quais são as características do imperador? Ele tem bastante características, hein? Vamos ver? Ele era injusto, né? Ele nem quis ouvir explicações quando o primeiro-ministro chegou para ele e falou, olha, eu acho que o rouxinol não existe, eu acho que, né, deve ter sido invenção, porque ninguém nunca ouviu falar, ninguém conhece. E ele falou que ele não queria saber, não queria nem ouvir a explicação do primeiro-ministro. Ou ele trazia o pássaro, ou ele seria punido, né? Então,
não tem aí muita justiça nessa atitude, né, gente? Porque se realmente o Rouxinol não existisse, se realmente fosse criação desse autor estrangeiro, né, que ele leu, o primeiro-ministro seria muito prejudicado, né? Então, ele não era justo, ele era injusto. Ele era bravo também, né, gente? Ele era muito bravo. Não quero saber. Eu quero o pássaro aqui. Como que eu não soube desse pássaro? Como que eu estava achando que o meu palácio era o mais lindo, o melhor do meu reino e descubro que o melhor é a voz de um pássaro, né? Ficou super bravo. Então, ele era bravo. Ele também era triste, né? Ele ficou triste em alguns momentos, queria que o Rouxinol ficasse ali preso, cantando só para ele. Ele precisava dessa companhia, né? Então, ele era uma pessoa triste. Também era uma pessoa sozinha, né? Ele ficou muito sozinho quando ele ficou doente. Vocês lembram dessa parte? Ele adoeceu, ficou muito triste, muito sozinho, e não tinha ninguém para ficar ali com ele, né? Não tinha médico, não tinha serviçal, não tinha ninguém para ficar com ele, né? Então ele era uma pessoa muito sozinha. E por último, arrependido, porque depois o único que fez companhia para ele foi o Rouxinol, que cantou com sua voz delicada, melodiosa, maravilhosa, e foi curando ele aos pouquinhos. E ele se arrependeu. Ele falou: poxa, me desculpe, eu não fui legal com você, né? Ofereceu para ele ficar no palácio novamente, concordou quando o Rouxinol disse que não queria ficar preso lá, que ele viria, né, para alegrar o imperador, mas não ficaria preso lá, e ele concordou. Então, ele se arrependeu de coração daquilo que ele tinha feito com o Rouxinol. Certo, pessoal? Muito bem. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até amanhã. Tchau, tchau!